Olá! Dando continuidade à nossa disciplina, vamos falar um pouco a respeito dos organismos transgênicos. Antigamente, os organismos transgênicos eles eram vistos como algo nocivo e prejudicial à saúde. Hoje, praticamente todos, sem exceção e sem o risco de errar, todos os organismos, todas as plantas e alguns animais utilizados na pesquisa, no caso dos animais, e as plantas utilizadas na nossa alimentação, hoje pode-se dizer que, em algum grau, eles são organismos transgênicos. Ora, como podemos fazer com que plantas de países tropicais possam ser cultivadas em países frios? Como fazer com que plantas de países que são temperados ou de climas temperados possam existir, por exemplo, em lugares tropicais onde a incidência luminosa do sol é maior? A resposta são os organismos transgênicos. Basta com que nós tenhamos as características de um indivíduo, de um organismo que eu desejo. Por exemplo, a tolerância a períodos prolongados de seca. Basta extrairmos essa informação, amplificarmos essa informação e fazermos um enxerto dessa informação no animal ou na planta que eu desejo, a fim de que essa característica ela seja agora expressa. E para definirmos os organismos como sendo transgênicos, são os organismos que recebem e incorporam genes de outras espécies. Temos não só os animais de laboratório, os camundongos ou as cobaias de laboratório, mas também temos as plantas que são de interesse da alimentação ou até mesmo de tratamento de doenças humanas. No caso das plantas transgênicas, é o mesmo processo, é a mesma ideia de usarmos alguns tipos de animais ou de características de outros seres vivos que não necessariamente animais, como por exemplo o Bacillus thuringiensis, que vai dar à planta, por exemplo, a característica de tolerar alguns fenômenos do clima, mas podemos usar diversas outras condições ou características a fim de que essas plantas agora possam manifestar a característica desejada. Por exemplo, bactérias com moléculas circulares de DNA, que nós chamamos de plasmídios, são utilizadas como vetores, mas podemos utilizar também vírus. O DNA é extraído dos plasmídios e do DNA do vagalume, como está exemplificado aqui nessa imagem, e corte dos DNAs pela enzima de restrição, para separar aquela característica que eu quero. Esse DNA agora ele é fusionado, ou ele se torna agora recombinante, ou seja, o plasmídio agora passa a ter também os genes do animal, nesse caso, o vagalume. Esse DNA ele é introduzido, por exemplo, nas células do tabaco, um tipo de planta. Haverá a multiplicação das células do tabaco com o gene do vagalume. Haverá o desenvolvimento de uma planta de tabaco com o gene do vagalume, ou seja, o responsável pela luminescência, e a planta de tabaco geneticamente modificada, ou seja, transformada, agora é uma planta fluorescente ao ser regada com luciferina. Assim, e dessa forma, podemos criar esses organismos agora chamados de geneticamente modificados para N usos ou N finalidades, não só na ciência, mas também para o nosso dia a dia. Muito obrigado.